Aleluia, povo de Deus, aqui quem fala é o Bispo Miguel Serra, da Igreja Ministério Íntimos com Deus, de São Paulo. 2 Coríntios capítulo 6, o nosso Deus diz: não entreis em julgo desigual com os descrentes. Não há comunhão entre quem serve a Deus e quem não serve. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios, está escrito. E nesses dias agora, um líder da Assembleia de Deus do Brasil, Bispo Samuel Ferreira, esteve com o presidente da República. Mas aí eu pergunto, foi para evangelizar? Foi para tentar levar arrependimento para a vida daquele homem? Foi para que ele possa mudar os seus procedimentos errados? Ou seus cultos a deuses malignos? Ou foi para se associar? Ele teve um jogo de interesse de ambos os lados, tanto de Samuel Ferreira quanto do próprio Lula. Porque se sabe muito bem que Lula, quando ganhou, o que foi que ele fez? Encheu o Planalto de obras de feitiço, de magia, de encantamento, ou seja, adorando a deuses estranhos que Deus abomina. Mas agora está se aproximando dos cristãos porque está chegando as eleições. Mas todos sabem claramente que ele é amigo do povo chinês estes que estão agora prendendo pastores, fechando a igreja, perseguição clara do cristianismo. Lula já declarou que igreja evangélica, cristãos, não tem nada a ver e que nem deveria se envolver com política. Porque como é que pode aceitar essas pautas que esse partido tem? A ideologia de gênero, aceitar a liberação das drogas, aceitar a liberação do aborto. Estão dizendo que existe crianças trans. É essa pauta que você aceita, cristão? Jesus falou: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Por que mataram Jesus? Porque aqueles líderes daquela época eram associados ao governo romano, não queriam perder os seus privilégios, suas regalias. A mesma coisa vai acontecer nesse tempo. Pessoas que vão se corromper por status, por posição social, por dinheiro, por vantagens. O comunismo é perseguição, o comunismo é destruição. Olha o que está acontecendo com a Venezuela, com Cuba, com tantos outros países. O comunismo não funcionou em lugar nenhum. Cuidado. Precisamos fazer o que Deus diz, que nós temos que orar pela nossa nação e pelos líderes que estão sendo levantados em cada nação. E não esquecendo, Davi era um líder político, era um monarca. Todos os juízes e profetas, Moisés era um líder político e religioso. Enquanto muitos dizem que não gostam de política, o diabo manipula a política para controlar quem não gosta da política. E hoje, os próprios cristãos que votaram no passado no comunismo, hoje são perseguidos, são mortos. Então, oremos pela nossa nação. Está chegando as eleições, vai aparecer muitos pastores, líderes cristãos de igreja grande, famoso, mas não se engane, eles vão querer estar do lado desse partido das trevas, do comunismo que é tudo contra a palavra de Deus. No meu conceito, não existe nem pastor e nem cristão que venha se dizer que é petista, que é comunista. Uma pessoa dizer que conhece ao Senhor Jesus Cristo, que anda segundo a Bíblia e aceitar todas essas pautas diabólicas, malignas, absurdas, de destruição, de escravidão, de perseguição do evangelho, de miséria, de destruição da família, de destruição de uma nação, de ditadura. Você aceita isso? Você é conivente com isso? Porque é isso que o comunismo é. É isso que o PT, o PSOL e outros partidos do Brasil são, que querem ver a destruição da sociedade. E não venha me dizer que está perto para tentar mudar alguém como esse aí, o Samuel Ferreira, que foi estar perto do Lula, que não vai conseguir mudar a mentalidade de um petista, de um comunista. São pessoas obstinadas de coração, são pessoas que estão com a mente voltadas para a destruição, para o mal, para a manipulação. E lembre-se, o comunismo é também um contexto que prepara a vida do anticristo. Se afaste dessas pessoas, porque essas pessoas não andam segundo a vontade de Deus. Elas desprezam a palavra de Deus. Lula recebeu os bispos da Assembleia de Deus, Manuel Ferreira e Samuel Ferreira. E a gente tem visto de umas semanas para cá outro presidente Lula em relação a isso. A postura dele é outra. O que eu quero dizer é o seguinte, isso que ele está fazendo, ele não fazia, ele era contra. Ele era contra fazer isso. Esse cidadão que está com os olhos fechados e orando aí,
Ele já pediu perdão, esse bandido que está aí na foto? Quantas crianças tiveram o seu futuro destruído por conta do desvio do dinheiro público promovido por esse cidadão? Quantos brasileiros idosos, por exemplo, não tiveram um atendimento adequado na saúde porque não encontraram vaga, não tinha consulta, não tinha o exame, não tinha cirurgia, não tinha o remédio, porque faltou dinheiro? Um ministro comunista na corte. Eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. Nós não ficamos ofendidos, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. O meu partido tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês. A Venezuela, que já foi um dos 4 países mais ricos do mundo, hoje é um dos mais pobres da América Latina. 600 mil venezuelanos já vieram para o Brasil nos últimos anos para fugir da fome e da miséria. Hoje vive o caos social, a carência e a fome. Essa mulher diz que ganhava menos de $1 na Venezuela. Lá a gente tem que vender as coisas para sobreviver. É muito pouco o que a gente ganha lá. Uma pessoa trabalha por um mês só para comprar tipo 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, uma manteiga. Pronto, acabou. Presidiários comemorando a vitória do Lula. Comunidades no Rio de Janeiro, os traficantes com as suas armas em punhos, fuzis e também metralhadoras atirando para cima e comemorando a vitória Lula. Para chamar um bloco aí de crianças trans, já fazem tratamento de transição de gênero. 280 entre crianças e adolescentes hoje aqui no Hospital das Clínicas em São Paulo, ou seja, recebendo hormônios, recebendo tratamento, apoio, enfim. Isso é uma agenda e uma agenda política. As crianças não têm discernimento ainda para saber sobre essas questões. O Instituto John Hopkins, nos Estados Unidos, que foi quem desenvolveu esse tipo de cirurgia, eles não fazem mais, não realizam mais. Porque havia um índice altíssimo, de cerca de 70% de suicídios, poucos anos depois. Porque leva essas pessoas a uma enorme confusão. Ele é utilizado como uma forma de desestruturação social. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê. E a madame, ela pode fazer um aborto em Paris. Ela boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, que é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura. Eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre. Vamos ter mudança no Brasil. Queridas representantes das religiões, das matrizes africanas, o Estado não tem que ter religião. Todas as religiões têm que ser defendidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político. E eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também.